Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar sobre síntese proteica. Antes de falar sobre a síntese proteica, vamos relembrar alguns detalhes. Então, relembrando o dogma central da biologia molecular, quando mais DNA é produzido, isso se chama replicação. O que é o DNA? O DNA, um ácido deoxirribonucleico. O deoxi é porque no carbono 2 não há um oxigênio. Quando DNA é transcrito em RNA, esse processo se chama transcrição. Essa transcrição faz do ácido deoxirribonucleico ser transcrito em ácido ribonucleico. Por que ele é ribonucleico? Porque no carbono 2' ele tem um OH. Então não é deoxi, certo? Essa é uma das grandes diferenças do DNA e do RNA. Então, quando o mRNA, o RNA mensageiro, ele é traduzido em uma proteína, isso é a síntese proteica. Então, hoje nós vamos aprender sobre a síntese proteica. Primeiro, nós precisamos saber o que é uma proteína. Então, uma proteína é um polímero em que os monômeros são aminoácidos. Aminoácidos foram também chamados de peptídeos durante muito tempo. Então, por isso, uma proteína também pode ser chamada de um polipeptídeo. Então, é uma cadeia de peptídeos. Ou então, um polímero é uma cadeia de muitos monômeros. Toda proteína é um polipeptídeo, todo polipeptídeo é um polímero. Porém, nem todo polímero é um polipeptídeo, certo? Muito bem, então se nós já entendemos isso, nós vamos partir para os principais participantes da síntese proteica. Um dos mais importantes são os aminoácidos. Eles consistem de uma base comum, que é um carbono ligado a um grupo carboxil e um grupo amino, com um radical. Esse radical pode mudar bastante. Tem 20 tipos principais de aminoácidos e eles têm características diferentes. Então, nós podemos ver que eles podem ser não polares, polares, positivos, negativos. E é esse o radical que vai fazer a diferença na hora da proteína ser montada, no formato da proteína e então na sua função também. Mas outra coisa interessante sobre os aminoácidos é que na base principal deles tem a parte amino e a parte carboxil. Sempre tem essas duas partes, então eles são chamados de N-terminal e C-terminal. E sempre que dois aminoácidos são ligados, é a parte C-terminal de um com a N-terminal de outro. Isso vai ser importante mais para frente. Na síntese proteica também existe o mRNA, que já foi mencionado aqui. Eu havia mencionado no início do vídeo que existe essa grande diferença entre o RNA e o DNA, que é o oxigênio no carbono 2'. Porém, existe mais uma diferença importante. No DNA tem ATCG, no RNA tem AUCG, certo? Então, em vez da timina, tem uma uracilo. Essa não é a única diferença também. Então, no mRNA, é essa parte do RNA que foi transcrita e que vai formar uma proteína. Nem todo RNA é um mRNA. Esse RNA tem duas partes muito importantes, ou três. A 5' UTR, a região codificante, propriamente dita, e a 3' UTR. Então, a 5' UTR é que ela não é traduzida, e a 3' também não é traduzida. Elas são partes muito importantes que dizem para o ribossomo, que nós vamos ver mais para frente, que é aqui que começa e é aqui que termina a tradução, certo? Elas não são traduzidas. Então, os outros RNAs que foram mencionados antes, um deles é o rRNA, que é o RNA que fica no ribossomo. O ribossomo é a estrutura que realmente faz essa síntese proteica, certo? Tem duas subunidades que só se juntam no mRNA quando está sendo traduzida uma proteína, certo?
Eles normalmente não estão juntos. Também tem o tRNA, o RNA transportador. Tem duas coisas muito importantes sobre o tRNA. Uma delas é o anticódon, que se junta ao RNA, e então é possível saber em qual posição fica qual aminoácido. E outra parte muito importante do tRNA é também a parte que se liga ao aminoácido. O aminoácido que é codificado por esse código, certo? Então nós vamos falar sobre o código genético agora. Por quê? Porque é ele que faz ser possível ter a tradução ou a síntese proteica do modo em que o nosso DNA nos manda, certo? Então, o código genético. Existem 20 aminoácidos, como já foi mencionado, mas existem 64 códigos. Tem esses 64 opções de trincas, que são os códons, certo? Trincas de 3 bases hidrogenadas, dentre com 4 opções, certo? U, C, A e G. Então, como é que acontece isso? Existem códons que não fazem nenhum aminoácido? Vamos descobrir. Sim, existem. São os DFIN. O AA, o AG e o GA, certo? Então, o código genético ele é degenerado, redundante e universal. Por quê? Porque existem vários códons para o mesmo aminoácido, mas o mesmo aminoácido, mas o mesmo códon não pode codificar para mais que um aminoácido, certo? Senão não faria sentido, não teria como fazer a proteína certa, certo? E todas as coisas vivas que nós conhecemos, em que existe produção de proteínas, é o mesmo código genético. Então, o código genético é o mesmo para todos os organismos vivos que nós conhecemos. E vale dizer, se tiver DNA, RNA, vai ter o mesmo código genético. Certo? Então, para a síntese proteica propriamente dita, existe a tradução, como já foi falado, com o ribossomo. Ele parte da região 5' UTR, um pouquinho depois dela, e vai até a região 3'. Então é 5' para 3', como é apontado aqui nessa flecha. É iniciada essa tradução sempre com a MET, e depois vem os próximos aminoácidos. Então, primeiro, o tRNA ele entra na região A, que é essa mais à direita da tela. Depois, ele passa para a região P, que é a do meio, mas não é ele que passa, é o ribossomo que vai na direção dele, indo de 5' para 3'. Nessa parte, ele é juntado com com o próximo aminoácido, e então esse tRNA, que já não é mais ligado ao aminoácido, vai para a região E do ribossomo, então ele é descartado, né? Ele sai dessa operação. Não é produzido aqui os aminoácidos, eles são só ligados ao tRNA, eles não são produzidos aqui na síntese proteica. A síntese proteica é simplesmente a junção dos aminoácidos. Então aqui um videozinho explicativo com a MET, certo? Então todos os próximos entram no ar, é ligado os aminoácidos, existe essa mudança aí. Vocês veem ali que é sempre tem o anticódon com o códon ali se ligando, faz essa ligação dos aminoácidos e depois para. E só para no códon de parada mesmo.
Então, a síntese proteica tem os níveis estruturais das proteínas. Então, como eu havia mencionado, esses radicais dos aminoácidos, eles têm composições químicas diferentes. Então, eles fazem interações diferentes. Então, pode ser diferentes tipos de ligações químicas que fazem a proteína ter formatos diferentes. Então, tem alfa-hélice, beta-hélice, tem estrutura terciária, quaternária, e tudo isso a partir das interações químicas desses radicais dessas proteínas. Muito obrigada pela atenção.